Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, última porção do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, Parashá, porção Vayeri, que significa e ele viveu. Primeira observação que todos os estudiosos fazem é exemplo da Parashá Hayei Sará, que fala da vida de Sara, e aqui Vayeri, e ele viveu, tratando exatamente da morte. Aqui nós temos duas mortes significativas, tanto a morte de Jacó, Israel, quanto a morte de Yosef. Está em Gênesis, começa em Gênesis, Bereshit, capítulo 47, 28, e vai até o último verso do capítulo 50, verso 26. Temos Haftará, referência dos profetas, em 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 12, e na Brit Hadashah, Hebreus 11, 21 e 22, e 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9. Leamos então os versos iniciais da porção de hoje, capítulo 47, a partir do verso 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Então esse viveu aí, vai rir. Viveu na terra do Egito 17 anos. Primeira pergunta, quantos anos ele viveu? 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Ou seja, ele chegou no Egito com 130 e sai 17 anos depois, falece com 147 anos. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a Yosef, José seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponha a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterre no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu Yosef: farei segundo a tua palavra. Então, queridos, aqui um ponto importante, que é o respeito que nós temos que ter com o ato de última vontade daquele que está partindo. Eu lido com isso todos os dias no meio jurídico e infelizmente, essa não é a tônica. Muito pelo contrário, já morreu mesmo. Depois que morre, familiares, amigos, muita gente que se une até para testemunhar um testamento, registrando ali os atos de última vontade de uma pessoa. Muitas vezes isso é ignorado, alterando-se a vontade do morto. E aqui nós temos de cara um princípio onde se fez um juramento, a preocupação de Jacó de não ficar numa terra estrangeira. Ele sabia, ele tinha convicção. Eu falava agora há pouco disso, a questão da nossa convicção. Nós temos convicção da nossa emuná, da nossa fé. Se temos, a palavra diz que nós temos que ter argumentos suficientes para apresentar a razão da nossa fé. Por quê? Por que vocês estão nesse caminho? Por que vocês reputam, consideram que esse caminho é o correto? E aí nós pegamos a Torá, a Santa Instrução do Eterno, os 5 primeiros livros, que nos porciona semanalmente, toda ela aí durante o período de um ano, onde nós podemos fazer o link nas demais escrituras, diga-se nos profetas e demais escritos, além, obviamente, da parte prática que está na Brit Hadashah, diga-se vulgo Novo Testamento. Então não há falar em Novo Testamento como sendo algo que revoga anterior e modifica-se tudo, nada disso. Na verdade é cumprimento de uma profecia que está lá em Jeremias 31 e registrada em Hebreus 8, para que cumprir aquilo que foi dito no sentido de renovação de pacto. Eu renovarei a minha aliança, o meu pacto. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí nós vamos ver a origem disso hoje, a importância disso, por que
na sequência aqui dos estudos, nós temos a bênção aos filhos de José. Por que houve essa bênção? Por que Israel adotou esses meninos, os filhos de José, como seus próprios filhos? E por que também, qual que seria o motivo, de ter invertido a bênção? Então, gente, tudo que está na palavra tem uma explicação lógica. Nós não temos nenhuma margem para especularmos ou para colocar ali o nosso entendimento, sobretudo se esse entendimento venha contrariar princípios da própria palavra. Então são princípios tão caros, tão importantes, que é impossível nós fazermos qualquer tipo de manobra. Daí a observação na própria Torá que nós não podemos acrescentar e nós não podemos tirar, subtrair absolutamente nada. Queridos, na sequência aqui então nós temos que Israel adoece, ele abençoa José e os filhos, conforme eu falei. No capítulo 49 tem as bênçãos proféticas de Jacó para todos os seus filhos, as 12 tribos, incluindo aqui os filhos de José. No capítulo 50, nós temos efetivamente o funeral de Jacó, de Israel. E mais ao final, nós temos primeiro o perdão de José aos seus irmãos. E por fim, fechando aí a porção e fechando o livro de Bereshit, de Gênesis, nós temos a morte de Yosef. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza, no capítulo 48, a partir do verso 11. 48, verso 11, a partir do verso 11. Então disse Israel a Yosef: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Adonai me fez ver os teus filhos também. Ou seja, aquele período que Jacó ficou privado de ver José, inclusive pensando que ele estivesse morto, ele estava numa terra estranha, sendo nomeado ali governante, o segundo maior em autoridade, exatamente para se cumprir uma profecia que lhe foi dada por meio de sonho. Então, algo que inicialmente era um sofrimento terrível para o pai, se transforma agora numa bênção, que o Eterno permite que ele reveja, que ele reencontre Yosef, e principalmente que ele conheça os netos. Então é exatamente isso que está falando. Eu não cuidara de ver o teu rosto, eis que Adonai me fez ver os teus filhos também. Yosef, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da tua face. Gente, colocar nos joelhos era um ritual de adoção. Toda vez que uma pessoa fazia isso, significava que, na verdade, ela estava avocando para si a titularidade daquela pessoa, no caso aqui, de Efraim e Manassés. Depois tomou Yosef a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Efraim era o primogênito? Não. Quem era o primogênito? Manassés, obviamente. Mas Jacó, Israel, colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a Yosef, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. Gente, vejam aqui o testemunho. É um testemunho que todos nós devemos dar de forma automática assim, pronta. É algo que tem que estar na ponta da língua. Toda vez que alguém nos requerer a razão da nossa fé,
nós temos que ter isso muito claro, ao ponto de jamais, negociarmos qualquer princípio, nada obstante as várias argumentações que tem contra as santas instruções do Eterno. Não estamos mais debaixo dessas instruções, é o que dizem, estamos debaixo da graça. E mais uma vez, querido, sempre foi graça, nunca deixou de ser graça. O que é graça? Qual é o conceito de graça? Favor imerecido. É um favor que nós não merecemos, é um presente de Deus para nós. Como houve o pecado, houve a ruptura, houve uma quebra de contrato entre o ser humano e o Eterno, uma vez que o Eterno é santo, então houve ali uma quebra, a partir dali o próprio Eterno ele cuida de reconciliar, de reconciliar, nos reconciliar com Ele. E aí, na Brit Hadashah, isso fica ainda mais claro, quando diz, e o Eterno estava em Yeshua, reconciliando com Yeshua o mundo. Gente, tomem cuidado. E o Eterno estava em Yeshua, reconciliando consigo o mundo. Então é o Eterno, por meio do nosso intermediário, do mediador, conforme diz as Escrituras, há um só Deus, um só Elohim, e um só mediador, alguém que faz essa ponte. Então, e o próprio Yeshua, quando diz que eu sou o caminho, ele é o caminho, ele é o caminho que nos conduz, obviamente, ao Pai. Não é o caminho que ele pega para ele e avoca aquilo como sendo dele. Não se trata de uma usurpação do reino, pelo contrário, se trata de uma fidelidade de Yeshua em relação ao reino. Ele veio e cumpriu ipsiliteris, ou seja, literalmente tudo aquilo que o Pai lhe ordenara. E aí ele é muito claro nisso, em todas as vezes que falamos, nós repetimos os mesmos versos, para que isso fique bem incutido na nossa mente e que nós não titubeemos na hora de dar o nosso testemunho. Yeshua disse, eu não vim fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Ou seja, recebe uma missão, alguém, o Eterno, delega uma missão a Yeshua e ele cumpre isso com a maior fidelidade possível. Ao ponto dele dizer, olha, as palavras que eu estou falando para vocês, essas palavras não são minhas. Ou seja, tudo que Yeshua fez foi apontar para o Pai. Foi de fato promover a reconciliação entre uma raça caída e aquele que é absolutamente santo. É por isso que tem uma ordem nesse sentido também. Está hoje aqui na Haftarah da Brit Hadashah, no sentido de nos admoestar a sermos santos. Sede santos, porque eu, o seu Elohim, sou santo. Então, santidade, gente, santidade não tem a ver com ritualismo. Santidade tem a ver com decisão. Eu tomo uma decisão de ser separado, de ser diferente de tudo que o mundo nos apresenta. Queridos, essa viagem que fizemos agora recentemente, me mostrou muitas coisas. E eu e minha esposa comentávamos muito, e ontem eu estava meditando sobre isso, meditando aí sobre Jacó numa terra estranha, é claro, aí guardada a devida relevância, quando nós saímos do nosso meio aqui e vamos para qualquer outro lugar, nós sentimos uma diferença terrível. Estar, por exemplo, numa capital, onde crassa a violência, a imoralidade e tantas coisas mais, e isso nos assusta, e aí efetivamente nós olhamos para aquilo e falamos assim, que bênção que eu não pertenço a esse mundo,
Que bênção! Estar naquele meio é algo terrível. Pessoas totalmente entregues a si mesmas, conforme a própria palavra fala. Mais do que isso, em Romanos 1, o Eterno fala que por causa da resistência, sobretudo aqueles que conhecem, quando a palavra diz que todos são indesculpáveis, porque o Eterno se manifesta por meio da própria natureza, por meio das coisas que Ele criou, e mesmo assim as pessoas descreem dele, elas se afastam dele, e se afastam dele de forma proposital, porque não há desculpa para ninguém, no sentido de falar quem é o Criador de todas as coisas. Então, inadmitir isso é trazer para si uma condenação, é trazer para si a decisão do Eterno, no sentido de que Ele vai entregar essa pessoa a ela mesma. Gente, não há nada pior do que nós sermos entregues a nós mesmos, ou seja, a nossa vontade. É por isso que Yeshua nos adverte o tempo todo para que nós dependamos do Pai, para que nós neguemos a nossa vontade e façamos a vontade do Pai. Por quê? Porque o Pai nos criou e nos deu um manual. A Torá é uma carta de amor para nós, onde cada passo é verificado à medida que vamos caminhando. Cada passo, nada fica fora da Torá. Nenhuma conduta nossa passa despercebida aos olhos do Eterno. Então é uma carta de amor, onde nós olhamos e falamos assim: eu quero andar de acordo com essa carta. É o manual do proprietário, eu quero ter um funcionamento perfeito. Bom, e o que isso tem a ver, afinal de contas, com a porção de hoje? Nós temos aqui, queridos, testemunho de Jacó, de Israel, no sentido de ratificar, confirmar a promessa feita aos seus ancestrais. Será que nós, volto a dizer, temos isso claro na nossa mente? Será que nós estamos prontos para declarar que nós seguimos a mesma fé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, descendência de Jacó aqui, como sendo, aí vem aqui a bênção para a tribo de Judá, onde descende o Messias. E aí o Messias vem, o Messias de Israel. O Eterno nos envia o Messias, o Mestre, por meio da tribo de Judá, que acontece exatamente aqui nessa porção. A bênção que o Eterno declara para Judá, por meio de Jacó, atesta para nós a inerrância, a seriedade das promessas do Eterno. Agora, isso nós sabemos. Nós sabemos que o Eterno é fiel e jamais nós podemos duvidar disso. Muitas vezes nós fazemos orações e nós não obtemos a resposta que nós queremos. Agora, uma coisa é certa: todas as orações são respondidas. A questão é que nós não gostamos de ouvir o não, nós não gostamos de ouvir aguarde um pouco mais, não é ainda o tempo certo, nós não gostamos de ouvir tem um pouco mais de paciência. Nós queremos a coisa ao nosso tempo e modo. E aqui nós temos testemunho claro de Jacó. Nada obstante tudo que passou o nosso povo, o mundo aqui está numa iminente catástrofe, numa iminente fome que está assolando ali aquela região, mas o nosso povo está protegido pelo Eterno. Aquilo que o Eterno declarou por meio de sonho a Yosef está se cumprindo e agora fechando esse sonho aqui na última porção do livro de Bereshit, Gênesis. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque nós servimos a um Deus que nós sabemos de antemão o que nos aguarda. Tudo está registrado.
Onde está a possibilidade de insucesso? Onde está o temor? Então, assim, se nós pararmos para pensar, eu falava isso hoje também à mesa do café. Eu falei assim, olha, essa questão de ter medo, esse temor aí, ele não provém do Eterno. Uma coisa é temer ao Eterno, outra coisa é ter medo de consequências de servir ao Eterno. E se nós não temos isso muito claro, nós corremos um risco sério de negarmos a nossa própria emuná. E mais uma vez, isso aqui, gente, o termo emuná fica muito claro nessa porção. Esta fidelidade que Jacó declara, é o Deus dos meus pais, de Abraão, de Isaac, e agora, obviamente, sabendo que estava no curso de uma promessa, assim como cada um de nós, gente, cada um de nós está no curso de uma promessa. Só o fato de estarmos aqui já é motivo suficiente para perscrutar, para investigar com o Eterno, efetivamente qual é a nossa missão. Nós temos aqui uma missão. Agora, nós seremos ousados e intrépidos ou seremos covardes? Nós teremos sabedoria suficiente para nos manter firmes, tal qual Jacó se manteve aqui, abolindo ou afastando qualquer padrão do mundo, por exemplo, aqui a questão da morte dele, ele estava ali, ele sabia que era passageiro, ele sabia da promessa, ele sabia do cativeiro, ele sabia que o nosso povo seria escravizado, mas, acima de tudo, ele tinha a convicção de que o Eterno tiraria o nosso povo dali. E isso é ensinado para Yosef, que por ocasião da morte de Yosef, ele também transmite esta mesma segurança aos seus irmãos e a todo o nosso povo. O Eterno há de visitá-los e há de tirar vocês daqui. E quando isso acontecer, que eu vá junto. Que eu vá junto. Eu também não quero ficar aqui. Então, gente, isso é senso de identidade. Pertencer a um povo e ter isso muito claro. Eu pertenço a uma família, é a família do Eterno. Não é a minha família de carne. É a minha família ligada espiritualmente. Hoje nós todos integramos Israel. Baruch Hashem por isso. Nós estamos enxertados em Israel, recebendo de Israel todas essas promessas. Então, mais uma vez, Romanos 15:4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não percamos a esperança, gente. Não percamos. Isso foi escrito para nos conduzir num caminho reto, num caminho progressivo. Qualquer retardo nessa caminhada não atribuam ao Eterno. Em nome de Yeshua. Cada retrocesso, cada estagnação é fruto do nosso próprio comportamento. Pois não. Você está falando dessa paixão avassaladora aí, de José, de pertencimento, senso de pertencimento ao povo judeu. Não judeu como raça, mas esse resgate, essa chamada do Criador para ele de volta por meio dos judeus. Eu vi uma frase esses dias na internet que encheu meu coração, até compartilhei agora comentando aqui, que fala assim: eu amo mais ser judeu, que para mim é ser judeu no sentido mesmo, enxerto aí também. Ser judeu no sentido espiritual mesmo, não só povo. Eu amo mais ser judeu do que eles me odeiam por eu ser judeu. Então, se eles têm um ódio terrível por nós temos um amor muito maior por sermos judeus. Então, é isso que eu sinto também, sabe? Eu tenho um amor tão grande por fazer parte do povo de Deus, dessa história, do que eles possam odiar a gente por a gente servir a Deus. Eu tenho um amor muito maior. Gente, e isso só é possível se nós
temos clareza de estarmos integrados a esta preciosa família, né? Porque quando nós temos isso, nada nos para, nada nos para. E nós temos esses exemplos, né? Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Está escrito aqui, vamos aprender com isso. Está cheio de princípios aqui. Se eu for falar todos os princípios, eu elenquei um monte, uma lista enorme de princípios aqui. Nós precisaríamos efetivamente do restante do dia para nos deleitarmos em tanto ensino para nós. E isso tem que nos dar prazer, gente. Isso tem que ser uma alegria para nós, tá? Porque nós temos o Eterno que está olhando para nós e que está torcendo para que nós nos mantenhamos nas suas instruções, porque a palavra atesta isso. Ele não quer que ninguém se perca, ninguém. Estou vendo até a própria figura ali, estou lembrando da fala de Yosef, quando ele se revela aos seus irmãos e fala: Ani Yosef, eu sou Yosef. Então ali ele está dizendo quem ele é. Ele não é Safenat Paneia. Ele não é Safenat. Eu não sou um estrangeiro. Eu tenho uma família, eu pertenço à família de Adonai. E aí eu vejo o pai abençoando seus filhos pela fidelidade e esse caráter dele de hebreu que não foi esquecido no meio de um mundo que não cumpre a Torá, né? Então, maravilhoso o pai abençoando seus filhos pela sua fidelidade. Com certeza. Verso 15, gente, do capítulo 48. E abençoa Yosef dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida até agora. Nós estudamos umas porções para trás aí, toda a fidelidade do Eterno em relação a Jacó durante todo o seu trajeto, todo o seu percurso. O tempo todo ele testemunhando isso. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Alguma versão diferente aí, gente, em relação a esse verso? Verso 16, parte final. E cresçam. Tem alguma versão diferente? Verso 16, última frase. O anjo me salvou de todo mal. Abençoe os filhos, que eles se lembrem de quem eu sou, do que represento, e da mesma forma de meus pais, Abraão e Isaque, quem eles foram e o que representaram. E eles cresçam como grandes multidões sobre a terra. Ok, da mesma coisa. Tem alguma frase diferente disso aqui? Não? Não, ok, eu ia fazer uma observação, mas ok. Então, gente, aqui, esse crescer em multidão, isso está em harmonia com o que o Eterno, a promessa que o Eterno fez para Abraão. Em ti venivrehu, em ti serão abençoadas, enxertadas todas as famílias da terra. Então, Abraão, Isaque, Jacó, e aqui agora ele estende a bênção para os dois meninos. Os dois meninos que passam a ser como filhos. E aí, gente, deixa eu continuar lendo aqui que eu vou explicar isso. Vendo Yosef que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E então tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Vejam bem, gente, um princípio de autoridade aqui. O pai, é óbvio que tem autoridade sobre o filho. O pai estava fazendo algo ali que o filho reprovou. Foi desagradável para Yosef olhar para isso aqui. Só que, por óbvio, Israel sabia o que estava fazendo, Jacó sabia o que estava fazendo. E aí segue o verso. E disse Yosef a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Ou seja, deu aqui uma direção para o pai. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei.
ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como é Efraim e como a Manassés. Gente, essa bênção aqui é a bênção que nós proferimos todo Shabat, abençoando os nossos filhos, homens. E aí tem a bênção das filhas, das meninas, a ser como Sara, Raquel, Lia. Sara, Rebeca, Raquel e Lia. Não, é só o nome, a ordem não importa. É só o nome das matriarcas. Abençoar as meninas com esta bênção. Ou seja, estendendo aí esse senso de identidade. E aí, queridos, presta atenção nisso. Contudo, o seu irmão será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a Yosef: eis que eu morro, mas Adonai será convosco e vos fará voltar à terra de seus pais. Olha aqui a certeza, a convicção de servir a um Deus imutável. Um Deus que faz uma promessa e nós podemos nos agarrar a ela com unhas e dentes, porque ela jamais será modificada. Ou seja, aquilo que eu falei, nós temos hoje a Torá, toda a Escritura, incluindo aí a Brit Hadashah, devidamente registrada por testemunhas de Yeshua. Então nós temos tudo isso para nos guiar no nosso dia a dia, e nós podemos pegar essas promessas, tudo que está escrito, e apresentar respeitosamente diante do nosso Pai, diante do nosso Deus, e ter a certeza de que tudo isto se cumprirá na nossa vida. Só não acontecerá se nós mesmos bloquearmos essas bênçãos. Isaías 59:2: as vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, queridos, só nós podemos quebrar essa aliança. É aquela coisa do casamento, Casamento, cada qual tem a sua responsabilidade, O Eterno, a partir do momento que Ele une para Ele, no mundo espiritual, isso é inquebrável, indissolúvel. Agora, nós podemos quebrar. Podemos assim, dentro do princípio da independência, da desobediência. Nós podemos anular uma bênção sobre nós. E aí a pessoa diz assim: eu sou dono da minha própria vida, ninguém manda em mim, eu faço do meu jeito. Ou seja, não é um cidadão do reino, não é alguém que se identifica com o nosso povo, confiante que aquilo que o Eterno estabeleceu não pode ser modificado. E não adiantam apresentar argumentos mundanos para tentar modificar, alterar a vontade da terra. Gente, o mundo jaz no maligno. O mundo está de ponta cabeça. O poste literalmente está mijando no cachorro. Então, hoje está tudo invertido. Está tudo invertido. E se nós formos nos guiar por esses padrões, nós estamos mais perdidos ainda. É por isso que a gente sempre fala do absoluto de Deus, algo que é imutável, algo que nos dá vida, algo que efetivamente nos preenche, algo que nos completa, e principalmente algo que contribui para a nossa salvação. Nada, gente, nada mais importa nessa vida. A palavra diz assim: que aproveita o homem, o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E isso virou um jargão,
Mas muitas vezes nós não analisamos a seriedade disso. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Isso está nas palavras de Yeshua, no sentido de renúncia. Só que nós não gostamos de renunciar a nada, nós só queremos ganhar, somar, multiplicar. Dividir e subtrair não é algo que nós gostamos. Então, queridos, nós temos que nos atentar para o padrão escorreito, correto, absoluto de Deus, rígido, saudável, sem nenhuma mácula. É o único padrão que nos dará vida. Porque senão nós vamos na onda do mundo. Olha aqui, o nosso povo no Egito. Se esse povo não tivesse essa emuná, essa confiança no Eterno, o que vocês acham que teria acontecido pós mais de 2 séculos depois? Porque somando tudo deu 430 anos. Né? Mas tem esse período aqui que eles ainda não eram escravos, mas se tornam escravos. O que vocês acham? E essa escravidão durou mais de 2 séculos, seguramente. O que vocês acham que teria acontecido com o nosso povo se eles não tivessem esse senso de pertencimento à família de Deus? O que teria acontecido? O Evandro está falando aqui que teriam sido assimilados. Gente, assimilação é uma mistura tal que ela se torna outra pessoa. Ou seja, se tornariam egípcios, teriam abandonado essa emuná, essa confiança. Perda total da identidade. Ou seja, na verdade é a perda da identidade originária, assumindo uma nova identidade. Exatamente como o mundo está hoje. As pessoas, eu olho para as pessoas nesses grandes centros que a gente sempre está visitando, né, e falo, gente, não é possível, o que está acontecendo? Né? Nós nos sentimos alienígenas, estrangeiros. Nós nos sentimos de outro planeta. Eu falei, gente, não tem lógica um negócio desse. Gente, a coisa está indo de mal a pior. De mal a pior. Né? Como isso vai acabar? Nós sabemos como vai acabar. Aqui está registrado o princípio e o fim. Agora, o mais importante, queridos, está registrado o meio. Literalmente, o meio pelo qual nós nos desvencilhamos desse padrão negativo e nos mantemos firmes nas promessas do Eterno. Agora, para isso, nós temos que ter coragem. Falava isso hoje com alguém lá no refeitório. O povo de Deus não é um povo covarde. Pelo contrário, é um povo ousado e intrépido. Um povo que cumpre o papel para o qual foi chamado. Você pensou? Se o nosso povo fosse covarde? Em meio a tantas perseguições, nós estamos aí com mais de 2.000 anos, e são 2.000 anos de perseguição. Estamos aqui enfrentando uma guerra que já dura mais de um ano e outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses. E que não está nem perto de chegar ao fim. Por quê? Porque também está registrado. A resistência a esses padrões. Gente, quando a palavra diz que o mundo jaz no maligno, o objetivo é inverter o padrão. É quebrar tudo que é santo, que é bom para nós, e transformar no caos. Para quê? Para que ao final, todos nós que passaremos por isso, né, estejamos de pé. Agora, em que percentual? 33,33%. Em cada 3, 1 conseguirá chegar. Então, a nossa preocupação deve ser: eu quero estar nesses 33,33%. Passar uma peneira ali ainda.
Ora, mas tem 66,66, é um número maior. Bom, seja bem-vindo à perdição, porque é o que a palavra diz, que se perderão. Ô gente, quando visitamos, né, quando nós saímos do nosso métier aqui para ir para outro lugar, e a gente vê as coisas que estão acontecendo, a gente começa a achar esse número grande. 33% é muito. É claro que é a vontade do Eterno que vai prevalecer, e ele já falou que é 33,33, isso é indiscutível. Mas aí eu vejo que vai acontecer um milagre, né? Que haverá mesmo uma transformação, haverá mudança, haverá techuvá em massa. Tem para mim que nos tempos antigos se salvaram mais pessoas, e com o passar dos anos isso lá vai diminuindo para completar esse número, com certeza. 10%. Com certeza. Porque se o Eterno não abreviar o tempo, nem os eleitos se Isso. salvarão. Com certeza, esse é o raciocínio, né? Os nossos pais foram, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais foram muito mais piedosos do que nós. A humanidade vai só esfriando. Então, se nós não atentarmos para isso e entrarmos nesse real processo de techuvá, de retorno, de resgate, de compromisso com o Eterno, porque o Eterno não quer, o chamado dele é um chamado de compromisso, igual eu falei, é um chamado de responsabilidade. Se nós não nos atentarmos para isso, nós ficaremos de fora, nós estaremos na fila dos que pensam que serão salvos. Essa é a pior fila, gente. Essa é a pior fila. Quem está se esmerando, sendo diligente, né, se obedecer diligentemente aos meus mandamentos, quem está ali tem a certeza da salvação. Quem está descumprindo os mandamentos de forma deliberada também tem certeza que não será salvo. E já está bem com isso. Né? Tem gente que declara isso em alto e bom som. Não quero saber desse negócio. Quero saber de salvação. Agora, o pior estágio é daqueles que pensam. Eles têm em mente que o que estão fazendo é suficiente. Não, com certeza o Eterno é misericordioso, bondoso, né? Ele certamente permitirá que eu esteja lá, né? E ouvirá da boca de Yeshua: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, gente, é o cuidado que nós precisamos ter e olharmos para essas maravilhosas porções e extrairmos daqui esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de que de fato não vale a pena fazermos absolutamente nada fora desse padrão, porque senão nós corremos o risco de ficar de fora. Pois não. Depois, pegando aí o que você está falando, o Evandro falou sobre a assimilação, os dois falou hoje, são muitas pessoas. Uma coisa que eu vejo para mim, na minha vida pessoal, que eu tenho que lutar todos os dias, e é um perigo para todos nós, é a questão da internet, porque todo o mal foi para dentro da nossa casa. Um homem antes, ele teria que sair para ir no prostíbulo, para ele pecar, teria que sentar rodas a ser anestesiador de boteco. Hoje não precisa disso. Se abre a internet, tem gente falando de profanação, né? Tem tudo ali. E às vezes a gente está até vendo coisas listas ali, né? Engraçadas. Passa um tempo, a gente está com a mente tão incrédula, a mente está estranha, aí vem assim: não, você não fala que se segue, usa isso aí para encher a palavra, né? E é uma vigilância diária para todos nós aqui, porque a forma mais fácil hoje de assimilar, de se misturar com o mundo, de virar um igual a ele, é por meio da internet e da comodidade do lar. Cada um acessa as portas do mal tranquilamente, né? Para pedir misericórdia a Deus e usar a internet para nossa edificação. Me perguntaram lá no refeitório hoje: eu posso ouvir música secular? E aí eu respondi: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que uma música faz conosco? Uma música mexe com o nosso pensamento.
Eu ouço uma letra, na hora eu fico pensando no significado daquela letra, né? Essa música, tida por secular, ela atende o padrão da palavra? Se atende, pode ouvir. Agora, nós sabemos, gente, que na maioria das vezes não atende. São incitações, estímulos ao pecado, a transgredir a Torá do Eterno. São músicas falando de relacionamentos rompidos, de amores impossíveis, que na música se torna possível, né? Faça tudo para ser feliz, você merece ser feliz, não sabendo que a felicidade real ela está na obediência aos padrões da palavra. Então, querido, se eu tiver que responder de forma clara, né, nós temos que evitar esse tipo de conduta. Gente, isso é ser santo, separado. O mundo está ouvindo, só o fato do mundo estar ouvindo já é um motivo para nós não ouvirmos. O mundo está indo numa direção, gente, nós estamos indo na direção contrária. Eles estão na corrente, eles estão junto com a corrente, nós estamos remando contra a corrente. O esforço que nós temos que fazer é muito grande. E aí Yeshua vem e fala assim: o reino de Deus é tomado. Ele não fala por comodidade, ele não fala que o reino vai cair do céu de paraquedas para nós, no nosso colinho, ou que nós seremos abduzidos ali sem nenhum esforço. Ele fala que o reino de Deus é tomado por esforço, ou seja, é escolha e conduta, escolha e conduta. É o que aconteceu aqui, né? Olhando para Jacó e olhando para Yosef. Né? Yosef, gente, José aqui, ele era o segundo em poder. Imagine esse negócio. O Egito era uma potência naquela época, uma potência. E aí nós temos um vice-líder, um vice-rei, um vice-faraó, né? Com poder. Era só o faraó acima dele. E outra coisa, ele tinha carta branca. Ele poderia fazer o que ele quisesse, inclusive ser absorvido ali pelo poder, né? E se entregar aquilo e abandonar a sua emuná. Mas, por óbvio, não é? Isso foi tão arraigado e tão corretamente arraigado que a discrepância de valores era muito clara. Não se trata de valor material. O verdadeiro valor, a verdadeira riqueza é espiritual. Então aquilo não tomou o coração e a mente dele. Ele passou por essa missão de forma serena e tranquila, cumprindo o papel que o Eterno designou para ele. Gente, olha que coisa maravilhosa. É um sonho que lhe foi dado lá na infância, né? E aquilo se cumpre para que ele salvasse vidas, não apenas dos estrangeiros, mas aí também nós vemos o amor do Eterno por todos, né? Que o Eterno de fato não quer que ninguém se perca. Então coloca ali Yosef para salvar a vida daquele povo e, por consequência, e obviamente nosso povo não poderia ficar de fora. E aí sim, o nosso povo é abençoado pela conduta de Yosef, que se manteve firme nesses propósitos, né? Ao ponto, gente, ao ponto de ambos, Jacó e Yosef, não quererem nem ser sepultados naquela terra. Não me tirem daqui, leve meus restos mortais para Canaã, para a terra que o Eterno prometeu para os nossos pais. Não quero ser enterrado em terra estrangeira. Então isso é fidelidade, gente. São os princípios maiores que nós extraímos dessa porção. Queridos, nossa, é muita coisa, né? Essa porção, eu falei com a minha esposa hoje, eu estou com muita dificuldade porque ela é extremamente rica. Quisera eu ficar aqui o dia inteiro conversando com você sobre ela, de tão ampla e rica que ela é.
o fato dessa bênção de Efraim e Manassés, da inversão dela, quem pode me dizer em uma frase qual que é a repercussão disso no mundo atual? Da inversão dessa bênção, que Efraim seria maior do que Manassés. Os judeus da diáspora? Fale, meu irmão, seja ousado. Falar dos gentios enxertados ali? Ô, gente, todos os estudiosos, todos, apontam, e aí, obviamente, agora, toda vez que eu falo todos os estudiosos, e principalmente ao mencionar o segmento messiânico, eu estou falando dos que creram em Yeshua como Messias. E todos estes afirmam, sem nenhuma dúvida, que todo o movimento cristão, integra aqui Efraim. Agora, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que esse movimento, ou melhor, dentro desse movimento, os verdadeiros israelitas estão acordando, despertando. E esse negócio é maravilhoso, porque o que aconteceu aqui? Nós sabemos que um pouco mais para frente acontece a divisão do reino. Israel aqui, que era composto de uma unidade das 12 tribos, incluindo aqui os filhos de José, há uma ruptura, há uma separação, uma divisão, lá por ocasião de Salomão. Inclusive Salomão está aqui hoje como parte da Haftará, a advertência que Davi faz a Salomão para providências práticas no reino, e nós sabemos que ali houve divisão, reino do sul e reino do norte, que vem a ser Israel e depois Efraimitas, vamos dizer assim. Então, as 10 tribos, essas 10 tribos que passaram pelo cativeiro da Síria, dispersaram e se tornou hoje esse movimento. E aí eu lembro sempre, eu já comentei isso aqui, eu lembro daquela passagem que os discípulos de Yeshua falaram com ele assim: mestre, tem um grupinho ali que está falando do Senhor, está falando da mensagem e tal, mas eles não estão aqui conosco. O que Yeshua manda fazer? Deixe-os. Por quê? Essa é a pergunta. Por que Yeshua mandou deixar? Por que Yeshua não mandou se juntar? Vamos lá, gente. E se não são contra nós? Tá, essa é a resposta que a própria palavra dá. Mas qual que é a lógica disso? Ele vai convencer eles ali, serve de peneira. Ele vai encaminhar. É porque não estavam prontos. Não a Torá clara que está sendo anunciada, mas está servindo de... Exatamente, é aquela coisa de filtro, né? Isso mesmo. Eles não eram capazes de suportar de perto o ensino de Yeshua. Porque Yeshua, gente, Yeshua vem trazer o reino do Pai. É governo. E não é qualquer um que está pronto para ser governado pelo Todo-Poderoso. E aí é por isso, então esse movimento, é um movimento de conhecimento. É um movimento que tem um vislumbre do reino. Isso, um vislumbre daquilo que o Eterno pretende fazer. Agora, só os verdadeiros, aí é que vem aquela questão de joio e trigo, só os verdadeiros israelitas é que despertarão desse movimento, ouvindo, discernindo a voz do pastor. Aí Yeshua fala exatamente isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ninguém pode vir a mim, palavras de Yeshua, se o Pai não enviar. E aquelas a quem o Pai me enviar, de modo algum lançarei fora. Então, existe um movimento aí que está acontecendo. E é óbvio que esse movimento, em 99,99% está no mundo tido por evangélico ou cristão, seja católicos ou evangélicos.
Porque, na verdade, católicos e evangélicos é um movimento só. Todos provêm da mesma raiz. Todos provêm de Roma. Interessante que essa mensagem também serve para o nosso povo, né? Aqueles que se contaminaram com a religiosidade e se afastaram da Torá. Não, e aí entra o que Shaul declara lá em Romanos 3, quem é o verdadeiro israelita. Israelita não é aquele que é natural, apenas. Ele tem que estar cheio do propósito de Deus para que ele seja um verdadeiro israelita. Senão ele é só um embuste. Então ele não atende aos padrões. Agora, são os verdadeiros israelitas que ouvirão e seguirão essa voz. Eles quererão ser governados pelo Eterno. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, que Yeshua nos ensina, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós temos que entender isso e quebrar, gente, a nossa vontade e o nosso reino. Nós temos que sair do trono. Enquanto nós estivermos governando, o Eterno não se assenta ali, porque nós não permitimos. Então essa é a mensagem, e tem tudo a ver com essa bênção proferida aqui há 3.500 anos atrás. Quão preciosa é a palavra do Eterno. Por isso que nós percebemos o grande erro de querer romper com a Torá. E nós percebemos isso mais claramente na própria Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, principalmente na Haftará de hoje. Abram, por favor, em Hebreus primeiro. Gente, a Haftará que está em 1 Reis, eu só vou comentar aqui, porque nós vamos lá para a Brit Hadashah, senão vai ficar muito extenso. A Haftará que está em 1 Reis trata-se de Davi aconselhando o seu filho Salomão. Nós sabemos que ali estava havendo uma disputa pelo governo, pelo reino, uma vez que Davi estava prestes a morrer. Então ele chama Salomão, ele adverte dos perigos ali dos próprios irmãos que estavam ali tentando usurpar o reino, e lhe dá conselhos práticos, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista de governo material mesmo. Ele cumpre isso aí literalmente. E é interessante que a mãe dele, Batseba, chega para ele toda solícita e lhe faz um pedido, e quando a gente está lendo, a gente quase que quer dar a resposta, Não, pode pedir o que a senhora quiser, eu vou te dar até metade do reino. Só que ela intercede por Adonias, a quem Davi já tinha dado uma palavra para ele, para agir de acordo com o padrão do Eterno. E aí ele se insurge contra o pedido da mãe, e faz aquilo que ele reputava como correto, atendendo a determinação do pai. E aqui um princípio, mães, não invalidem a autoridade do pai. Ainda que o pai esteja errado naquele momento, não faça isso na frente dos filhos, porque senão vocês perderão o controle de seus filhos. O filho percebe quando há discrepância, quando há divergência de autoridade. Então, cumpram os seus papéis respeitando. E a mesma coisa o homem. Não intervenha na autoridade da mulher quando ela estiver exercendo, ainda que ela esteja errada. Agora, chame cada qual, no seu momento, em apartado, longe dos filhos, e fala assim: olha, o que você fez ali está fora do padrão da Torá. A Torá fala isso, isso e isso, você fez assim, assim, assado. Então pronto, faz a correção, a retificação, seja de um lado, seja do outro, e mantenham-se nesse padrão. E aqui o que a mãe de Salomão pretendeu fazer foi invalidar o que o pai já tinha dito.
Só que o pai já tinha morrido, né? Aquilo que eu falei. Ah, já morreu mesmo. Vamos modificar aqui a vontade dele. Então, gente, o próprio direito nosso, o direito vigente, ele adverte muito para que o ato de última vontade do testador, daquela pessoa que está ali escrevendo para pós-morte, seja respeitado. O próprio direito garante isso. Só que, obviamente, aquilo que eu falei, nós somos muito bons em burlar o direito. Né? E aí nós apresentamos vários argumentos para modificar. E é o que, via de regra, acaba acontecendo. Né? Dificilmente a gente vê assim, não, meu pai deixou isso aqui, vai ser desse jeito. Não, minha mãe quis assim, vai ser dessa forma. Né? Infelizmente, porque perdemos os parâmetros. Ou melhor, perderam-se os parâmetros. Espero que nós não estejamos, né, nesse rol. Gutierrez, lê para mim, por favor, Hebreus capítulo 11, versos 21 e 22. E depois de Hebreus, um pouquinho para frente, nós vamos ler 1 Pedro. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de Iosef, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, Iosef aproximou do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Gente, é o que eu estou dizendo. Se nós lermos as Escrituras superficialmente, se eu perguntar aqui, por exemplo, o que vocês entenderam dessa passagem aí? Qual que é a resposta? O que essas passagens estão nos dizendo? Não podemos ficar enterrados nesse mundo. Nós temos que saber que somos aqui estrangeiro, peregrino. A nossa raiz está em Israel. Nunca esquecer disso, nunca. Estamos aqui, mas temos que voltar. Então, fica para mim. Ok, perfeito. O que está muito claro aí, gente, é a questão da emuná, da convicção, da certeza, aquilo que eu falei. Nós jamais poderemos titubear quanto às promessas do Eterno. Jamais. Então isso é emuná, ou seja, o que o Eterno disse que vai acontecer, vai acontecer. Então, esse registro é só uma autenticação da palavra do Eterno. É mais uma vez, olha aqui, olha, o Eterno falou e cumpriu. Né? Está cumprido, não está? Tem alguma coisa que não está cumprido? Né? Falou que ia tirar o povo do Egito, tirou o povo do Egito. Pela fidelidade as coisas podem antecipar, né? Exatamente, podem ser antecipadas, quanto mais fiéis nós formos. Agora, gente, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 em diante. Gutierrez ontem me fez essa pergunta. Baruch atah Adonai, bendito o Deus e Pai do nosso Adão, Senhor Yeshua, o Messias, que segundo a sua muita misericórdia, nos o que, gente? O que é regenerar? É gerar de novo. Nós falamos muito durante a semana sobre isso, né? Sobretudo, aliás, tanto segunda quanto quarta-feira. Falamos muito sobre isso, sobre o novo nascimento. E Yeshua foi muito enfático em relação a isso, gente. Nós somos seguidores de Yeshua. Yeshua, eu acho que tem gente que pensa assim, Yeshua falou que ninguém entrará no reino se não nascer de novo. Ah, mas vamos dar um jeitinho aqui. Será? Será que isso é possível? Gente, se Yeshua disse para Nicodemos que importa nascer de novo, e quem não nascer de novo da água e do rua e do Espírito não entrará no reino, não poderá ver o reino. Se ele falou, gente,
isso também vai acontecer. Tantas pessoas boas nesse mundo, o que é bom para... Exatamente, é o padrão de bondade, é o padrão do amor, né? Eu estava ouvindo hoje de manhã, enquanto eu tomava banho, ouvindo a Bíblia, né? Bíblia falada, e assim, a forma como a Bíblia é falada ali, fica parecendo que tudo pode, né? Aquela coisa bem melosa, né? Porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo e tal, não sei o que. Ou seja, Deus quer a sua felicidade, você tem direito de ser feliz, faça o que você quiser fazer, aconteça o que acontecer, o Eterno vai ser com você. Ou seja, a mensagem fofinha, a mensagem daí premiando a independência, premiando a rebeldia. Ô, gente, isso não existe. Isso não existe, isso é um engano. Aí não tem esforço nenhum, né? Então, ser regenerado, nós vamos ter que passar de novo pelo processo do nascimento. Por óbvio, nenhum de nós lembra o dia que nasceu. Ou melhor, né? O episódio do nascimento. Só que espiritualmente, nós jamais poderemos esquecer. Marcado por dor, né? Porque isso vai mexer com toda a nossa estrutura. E Yeshua dá o caminho. Né? Ele fala da nossa vontade. Negue-se a si mesmo. Negue essa vontade sua. Renuncie. Se exponha. Seja ousado, intrépido. E aí sim você está pronto para me seguir. Então, né, são requisitos sem os quais, né, nós corremos um sério risco de ficar fora do reino. Veja bem, então, o Pai, bendito seja Deus, o Pai de Yeshua, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos gerou de novo. Para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Yeshua dentre os mortos. Agora veja o verso 4, gente. Para uma herança incorruptível. O que é herança incorruptível? Que não se altera. Que não tem defeito, que não se corrompe, ela não tem defeito, ela não tem nenhum vício ali, nenhuma podridão ali, não tem mácula, imarcessível, perfeita, reservada nos céus para vós, que sois guardados. Para vós quem? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a emuná. Olha aí, gente, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a emuná. Eu creio, eu tenho fé. É suficiente? Mostra-me tuas obras. Opa, peraí, isso está muito abstrato aí. Está muito abstrato. Cadê a sua fidelidade? Né? Mostra-me as tuas obras. O que está sendo feito? O que você está fazendo? As suas ações são compatíveis com as instruções que você tem recebido? Ok, você está no caminho. Ou você tem recebido instruções e tem feito questão de fazer exatamente o contrário? Você está fora. Ô, gente, é por isso que a palavra fala a importância do corpo. O que for ligado, está ligado. E o que for desligado, estará desligado. Então, um membro desconectado, ele não faz parte do corpo. Então, nós somos guardados pelo poder do Eterno, mediante a emuná, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aí a admoestação, nisso exultais, ou seja, fiquem felizes, alegres, satisfeitos,
louvem, agradeçam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, ganzu letová, ainda que nós passemos por provações, a palavra nos garante, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então não nos abalemos com isso, vai cooperar para o nosso bem. Aparentemente é uma coisa ruim, mas é aparente. Isso vai se tornar em bênção, pode acreditar que vai. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa emuná, olha aí, gente, é valorado, é avaliado, ou avaliada a nossa emuná. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa emuná, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Yeshua, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa emuná. Acabou? Que fim é esse aqui? Não, o objetivo, gente, o fim aqui é finalidade. A finalidade não é fim de fim, é fim de finalidade. Obtendo a finalidade da vossa emuná, aí sim, qual que é a finalidade? A vida das vossas almas. Isso, a salvação das nossas almas. Ou da nossa alma, melhor dizendo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas indicadas pelo Rua, que estava em Yeshua, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes ao Messias e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Ruach HaKodesh enviado do céu, vos apresentaram a mensagem, coisas estas que anjos anelam, desejam investigar, perscrutar. Então, queridos, essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. Uma caminhada certeira, cujos passos estão todos preditos para nós, por meio daquele que fez o sacrifício por nós, por meio daquele que nos justifica, nos coloca num processo de regeneração, caminha conosco na santificação e nos glorificará ao final, para que estejamos para sempre com Ele e com o nosso Elohim. Olha que preciosidade, né? São essas promessas que Jacó, Yosef e todo o nosso povo depois destes, todo o nosso povo, eles ansiavam por esse momento, e nós sabemos que esse momento ele se aproxima velozmente, né? E que nós, queridos, possamos ter a convicção, né, de jamais negar a nossa identidade e principalmente nos mantermos ativos para declarar a quem quer que seja, e inicialmente aos nossos, como fez Jacó aqui, né, aos da família, abençoando ali os netos, abençoando os filhos, né, e principalmente aqui no caso de Judá, né, onde ele deixa claro ali o cumprimento da profecia do Messias, até que venha Siló, até que venha aquele que foi prometido. Então, outro dia eu ouvi alguém falando assim: onde na Torá que fala que o Eterno enviaria o Messias? Como assim? Que pergunta é essa? Uma pergunta dessa no meio tido por ortodoxo, sendo que essa é a máxima
que é a máxima da ortodoxia judaica, né? E aí muitos atribuem sim a Moisés. Moisés, sem dúvida alguma, foi um tipo de Messias. Fala depois de virar algo superior. Então, mas aí, exatamente, para que não houvesse confusão, o próprio Moisés registra que depois dele viria alguém semelhante a ele, ou seja, não é um ser com poderes especiais, seria um homem. Fala assim: dentre o nosso povo, o Eterno levantará um outro profeta semelhante a mim do nosso povo. E aqui está a promessa, gente. Aqui Jacó deixa isso aqui registrado para nós lá no final do primeiro livro da Torá. Porque a partir do segundo agora nós vamos ver, né, o Eterno vai mandar enviar Moisés, vai toda a sequência da história, onde o nosso povo será liberto da escravidão do Egito. Mas a promessa do Messias, Yeshua, está aqui em Judá, e Yeshua se apresenta como o leão da tribo de Judá. Ele está aqui caracterizado também como um leão, né? A quem nós hoje temos o privilégio de seguir, né? Dada a fidelidade do Eterno e a nossa confiança de que foi Ele, né, que cumpriu toda a profecia de Ben Yosef, e ele virá agora para cumprir a segunda parte do seu ministério, concluindo assim a obra que o Pai lhe incumbira, né, que é como o Messias Ben Davi, para reinar. E aí eu encerro com aquele verso que está ali fora, né, 1 Coríntios 15, 26 em diante. Quando tudo isso se cumprir, o próprio Messias se sujeitará ao seu Elohim, ao seu Deus e Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Que nós possamos ter sabedoria do alto, né, para declararmos e testemunharmos isto na nossa jornada. Shabbat Shalom a todos. Só um minutinho.